Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje eu quero continuar falando sobre o mistério da Divina Providência, mas de uma forma muito especial hoje sobre o mal. O que é? Ele existe verdadeiramente? Quais as consequências deles? Por que acontece o mal, já que Deus é bom? Bom, para responder essas questões, é isso o propósito desse vídeo. Mas antes de seguir, que você se inscreva no nosso canal, que você já deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você nos ajude a propagar nas suas redes sociais, para os seus círculos de amigos, para os seus parentes, que você divulgue. Seria muito importante para mais e mais pessoas conhecerem aquilo que Deus tem para nós, ensinado pela Santa Igreja Católica. O mal. Certa vez, meu irmão, minha irmã, eu vi um vídeo sobre Albert Einstein, quando jovem. Eu sou físico de formação, né? Tive minha vida acadêmica em torno das ciências exatas, tenho um mestrado em matemática, então a gente estudou bastante as ciências da natureza. Muitos anos estudando, dou aula em relação a isso. E o meio científico eu gosto de transitar nesse meio, e um personagem que me admira um tanto quanto é a figura de Einstein. E tem uma passagem que eu não sei se é mito, se foi verdadeira ou não, mas que traz aquilo que eu preciso falar para você nesse vídeo. Ele, quando criança, o professor, ele questiona a existência de Deus. E diz que Deus não existe, sobre o argumento de que, se Deus existisse, e ele sendo bom, não poderia existir o mal. E esse professor, então, ele coloca para aquela classe de crianças o fato da não existência de Deus sustentado por essa hipótese do mal, da existência do mal. Porque se Deus existisse, Deus não deixaria os seus filhos morrerem de fome, Deus não deixaria crianças morrerem de fome, crianças serem violentadas, pessoas de todo tipo sofrerem tanto como acontece no nosso mundo. E ele lança esse argumento para esses jovens, né, dizendo que então Deus não existe porque o mal existe. Bom, essa criança então, Einstein, pequeno Einstein, ele se levanta e pergunta para o professor algo que está dentro do contexto físico, né? Ele pergunta: professor, o escuro existe? E o professor diz: sim, o escuro existe. Se você estiver no ambiente e desligar todas as luzes, você vai ver o escuro. E o pequeno Einstein então diz para ele: professor, o escuro não existe. O que existe é a falta de luz. A física não estuda o escuro. A física estuda a luz. Depois ele perguntou: professor, o frio existe? E o professor diz: claro que o frio existe. Todos nós percebemos no inverno como está frio. O frio verdadeiramente existe. E o pequeno Einstein então diz: não, professor, o frio não existe. O que existe é a falta do calor. De novo, a física, ela não estuda o frio, ela estuda o calor. É a falta do calor que gera o frio. E ele arremata: o mal não existe. O que existe é a falta do bem. E é isso que gera todo o caos dessa nossa vida humana. A falta do bem. O homem teve uma escolha no início. E escolhemos mal. Escolhemos o mal. Escolhemos a nós mesmos ao invés do nosso Criador. E gerou-se uma consequência. O mal que vemos no nosso mundo é uma consequência da falta do amor, da falta do bem, da falta de Deus. Aonde falta Deus, que é o sumo bem, aí está o caos e toda a desordem do mal, que é gerado pela falta do bem. O mal em si não existe. O que existe é a falta de. Se nós vivemos num mundo hoje tão perverso, nós vemos como esse mundo está carente do bem que é Deus. Do Deus que é amor, que incendeia os corações e que nos leva a fazer obras extraordinárias em favor do outro, por amor ao outro. A providência divina, ela não criou o mal. Deus conduz toda a sua criação, mas Deus não quis o mal. Deus não quis a morte. Deus não quis a desgraça. É uma consequência do mal, é uma consequência do pecado. É uma consequência da escolha humana. Mas só que Deus, irmão, e aí é que está a fé. Deus, ele é tão poderoso, que ele, vendo essa escolha errada do ser humano,
vendo que o mal é a falta dele no mundo, ele permite o mal para dele tirar algo muito maior, muito mais sublime, muito mais abundante. Por isso que São Paulo vai dizer, aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar algo maior. E isso é a fé católica. É a fé católica. Por isso, irmãos, nós cristãos católicos, nós temos que incendiar esse mundo de obras boas, obras de amor. Nós temos que parar de viver como os pagãos, como os mundanos que não temem a Deus, que não amam a Deus e que nem creem mais em Deus. Nós temos que parar de um cristão ficar atacando o outro, de um católico falar mal do outro, de um irmão de grupo falar mal do outro. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer uma corrente do bem, nós temos que fazer uma corrente do amor, nós temos que colaborar com a providência divina, que tudo conduz para a perfeição última. Mas nós só podemos fazer isso se nós verdadeiramente nos enchermos desse amor de Deus, nos enchermos do Espírito Santo e começarmos a agir nesse mundo como Cristo agiu. Esse mal que nos cerca, que parece tão terrivelmente grande e assustador, esse mal, ele é consequência da nossa frieza de coração. O mal, ele só existe porque está faltando o bem no local dele. Encha aquele local de coisas boas, faça o bem e o mal ele vai ser afugentado. Assim como uma sala totalmente escura, acenda um palito de fósforo e aquele simples palito é capaz de mudar aquele ambiente, assim uma obra boa, meu irmão, minha irmã, feita por amor a Deus, pode mudar uma situação. Pode mudar uma situação difícil. Então, diante do mal, não nos desesperemos, creiamos. A última palavra é de Deus. Foi assim com José no Egito. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Foi vendido como escravo. Viveu como escravo anos no Egito. Foi acusado de tentar seduzir a mulher do seu senhor. Foi jogado no mais profundo da prisão. Escravo. Foi tratado como ninguém. Mas aquilo tudo que Deus permitiu que acontecesse na vida de José teve uma finalidade. Deus foi caminhando, foi conduzindo os acontecimentos para quê? Para que José pudesse ocupar o segundo posto no Egito e não somente salvar os egípcios da fome, porque iriam vir 7 anos de terrível fome naquela região, mas salvar todo o povo eleito, toda a raça de Abraão, todos os filhos de Jacó. Quando tudo isso passa, quando tudo isso é revelado e ele entende o que Deus fez, ele pôde dizer para os seus irmãos que estavam assustados com aquela situação. Eles dizem, irmãos, não vos preocupeis, foi Deus quem permitiu que eu viesse para cá como escravo, para salvar a vós, para salvar os vossos filhos, para salvar a vossa descendência. Irmãos, o plano de Deus é muito maior do que você pode compreender, muito maior do que você pode entender. Diante da sabedoria de Deus, nos prostremos, nos ajoelhemos e adoremos confiantes que Deus conduz tudo para o bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Então, diante do mal, diante das desgraças da vida, creiamos. A última palavra é do Senhor. Salve Maria Imaculada.